Acompanha. Olá, terça-feira, 18 de abril, o Balanço Geral começa com a morte de 2 irmãos em Santa Maria, na região central do estado. As câmeras de monitoramento flagraram 5 criminosos invadindo a casa. Olha aí as imagens. E depois, na sequência, eles irão fugir. Os assassinos, gente, estavam vestindo roupas da Polícia Civil. Olha todo o aparato que eles têm. Capacetes, roupas táticas, desceram desse carro, mas não são policiais. As vítimas foram identificadas como Robson Luciano Tilleman, de 37 anos, e Gelson Adriano Tilleman, de 39. Cada um deles foi atingido por cerca de 20 tiros. Os criminosos param o carro na frente da residência, como você viu aí agora nas imagens, descem rapidamente e cometem o crime também muito rápido. Além das roupas da Polícia Civil, eles também usavam máscaras, você viu aí com capacete, lanterna tática e muito, mas muito armamento. Olha de novo a imagem, o carro vai chegando, é um carro prata. É o carro prata com os faróis desligados, eles estacionam o veículo lá em Santa Maria, tudo isso. Descem do banco de trás, do banco da frente, com coletes à prova de balas, aí um sapato tático também, essas roupas da Polícia Civil, é roupa da Divisão Especial da Polícia Civil, da CORE. Olha, 1, 2, 3, 4, são 5. São 5 criminosos que invadiram essa casa e muito rapidamente saem, voltam para o veículo depois de matarem 2 irmãos que estavam dentro desta casa. Os celulares das vítimas foram levados, hein? Atenção, o que será que tinha dentro desses aparelhos que esses 5 bandidos, 5 criminosos queriam os aparelhos? É claro que a Polícia Civil, a Brigada Militar estão lá no local, fizeram o levantamento da área e querem entender. Olha lá, a casa no fundo, o portão de casa simples, grade baixa, por onde esses 5 criminosos entraram, já. Olha aí, toda a área isolada, toda a área, uma casa de madeira, uma casa antiga, ali uma área, até uma galinha lá no fundo na imagem se movimentando, como a gente viu. E provavelmente eles estavam no primeiro cômodo, no cômodo bem ali da frente, próximo dessa área. Os 5 criminosos invadiram essa residência lá em Santa Maria, na região central do estado. Mataram 2 irmãos. Já, todos os detalhes dessa história. E hoje teve incineração de drogas. A polícia destruiu drogas, num bom português, aqui pela manhã, na região metropolitana da capital. Essa operação contou com a participação de 50 policiais. Esse processo é feito com o apoio de uma empresa aqui da região metropolitana da capital. Foram incinerados crack, maconha, cocaína e também drogas sintéticas. 6 toneladas foram destruídas. Já tem mais detalhes dessa operação aqui no Balanço. 50 policiais mobilizados, colocando toda essa droga. Aí é a sede do DENARC. Essa droga estava armazenada ali, fruto de apreensões que o Departamento do Narcotráfico aqui do estado vem fazendo ao longo dos últimos meses. Radiocomunicadores, tudo isso é levado para uma fornalha para de fato ser destruído e nunca mais ninguém utilizar esses materiais ilícitos aqui no estado. Só no final de semana nós mostramos ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 700 quilos de maconha nas rodovias federais aqui do estado. E me chamou a atenção, grande parte desse material vinha do estado do Paraná. Paraná faz fronteira com o quê? Paraguai. Muita droga vindo de caminhão, transportada escondida em cargas de soja, em cargas de outros materiais colocadas dentro dos caminhões e também em veículos. Final de semana, uma mulher dentro de um carro simples, um golzinho, gol antigo, o porta-malas abarrotado de maconha. Os tabletes de maconha. Teve toda essa ação da Polícia Civil hoje pela manhã, que mobilizou um aparato policial. Quem estava nas ruas, principalmente da zona norte da capital, conseguiu ver toda essa movimentação. E a insegurança no bairro Menino Deus segue preocupando os moradores da região. Teve protesto no final de semana, aliás. Essas 2 câmeras de monitoramento flagraram na madrugada de segunda-feira
Em menos de 10 minutos, um homem arrombando 2 prédios aqui no Menino Deus, aqui do lado do bairro Santa Teresa, região central, quase zona sul aqui da capital. Em um dos prédios, o homem chega a entrar e circular no pátio como se fosse um morador. Que rua que foi isso daí? A gente sabe? Daqui a pouquinho, a Mel Albuquerque está preparando a reportagem e vai trazer para a gente os detalhes. Toda essa situação e o que chama a atenção, eles estão agindo, se a gente pode classificar assim, no miolo do bairro Menino Deus. No miolo do bairro, nas ruas internas do bairro, nas extremidades, na Érico Veríssimo, na Zenha, na José de Alencar, eles não estão cometendo isso porque é um local de grande circulação de pessoas, aliás. No último final de semana, os moradores fizeram uma caminhada pedindo mais segurança para o bairro. Já tem os detalhes. Também teve gente presa nos últimos dias. Essa aí é a delegacia que fica na Getúlio Vargas, junto à Secretaria de Agricultura aqui do estado. É uma delegacia que funciona ali e que atua também combatendo os crimes de roubo e furto patrimonial num dos bairros mais tradicionais aqui de Porto Alegre, que é o Menino Deus. Quanta gente que eu conheço que mora no Menino Deus, que vai até o bairro para ir num restaurante, numa loja, num estabelecimento comercial, muitas barbearias tem também. E claro, toda essa população sofre com essa situação. E aí, olha a quantidade de coisas que já foram recuperadas. Frutos aí de roubos e furtos ocorridos. O que tem acontecido com muita frequência, aquelas travas magnéticas que são utilizadas nos portões com uma tag, você encosta ali por um sensor, ele libera a porta. Tem umas portas, alguns portões de alguns condomínios que tem somente uma dessas travas magnéticas aí, e o cara vai lá, dá um empurrão forte, um socadão forte no portão e consegue abrir ele com uma facilidade que é uma beleza. Isso tem acontecido, a câmera mostrou ali sábado, 5h20 da tarde. Sábado estava meio nublado aqui na capital. E essa dupla dinâmica de bandidos, criminosos, circulando. Uma bolsinha atravessada no ombro, olha a pochetezinha ali na frente da barriga do rapaz, em plena luz do dia, olha para um lado, olha para o outro, monitora uma câmera aqui, outra ali, passa um carro, pronto. Encontramos o alvo, vamos para cima e vamos roubar, vamos furtar no bairro Menino Deus. No bairro Menino Deus, e a dupla caminhando, analisando de um lado e para o outro. O que tem de segurança privada também no Menino Deus. Inúmeros veículos de segurança privada que a gente consegue acompanhar e ver circulando por aí. Já, os detalhes de toda essa história. Agora presta atenção, porque uma cantora teve o seu material de trabalho furtado. Foi em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Recentemente a Pamela, ela participou aqui do Balanço Geral. Tá aí as imagens, foi no final de semana do Carnaval, se eu não estou enganado. Não, final de semana de Páscoa. Final de semana de Páscoa, dia 8 de abril, ela estava aqui na Record TV, nesse estúdio do Balanço, com o Vitor Costa, o repórter Passarinho, feliz com a agenda de shows, mas agora ela e a equipe não podem fazer as apresentações, porque o material foi furtado de dentro de um carro e o prejuízo deles pode chegar a R$15 mil. R$15 mil. A Pamela vai contar toda essa história pra gente daqui a pouco, aqui na tela do Balanço Geral. 11h58. Gente, agora prestem atenção no recado do Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Bom dia, Pinzon. A elegância do Pinzon é algo assim que me deixa assim. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Você aí, você que está em casa, você que está assistindo o Balanço Geral, você tem um veículo financiado? As parcelas ainda cabem no teu bolso? No financiamento de veículos, no contrato, costuma constar serviços que não contratamos. E isso encarece ainda mais taxas e juros abusivos. Mas você sabia que a Rio Grande Resolve pode te ajudar? A Rio Grande Resolve é a maior assessoria do estado do Rio Grande do Sul e conta com um time de especialistas que podem te ajudar a negociar e reduzir significativamente o valor da sua dívida. Quer saber como?
Entre em contato conosco hoje mesmo, envie um joinha para o nosso WhatsApp 51 99 619 7350, que faremos uma análise da sua dívida gratuitamente, Pinzon. Valeu, Jefferson. Rio Grande resolve, resolvendo problemas financeiros. 11 horas e 59 minutos, vai dar quase meio-dia. Convido você a dar uma olhada como está o tempo e a movimentação nas ruas aqui de Porto Alegre. Me dá as imagens da Castelo Branco pintando na tela aqui do Balanço Geral. Movimentação tranquila, horário do meio-dia. Muita gente indo para o centro da capital. Temperatura agora está em quanto, Vini? 23 graus a temperatura em Porto Alegre. Eu saí de casa de manhã com um casaco, saí bem cedo. Tive que fazer alguns compromissos na rua, levar o carro na oficina todo dia, aliás, toda semana está quebrando. Aí saí cedo, saí com um casaco, mas logo depois já tirei, porque o sol apareceu e a temperatura está bem agradável aqui na capital gaúcha. Vamos para a zona norte da capital. Imagens ao vivo da Nilo Peçanha. Olha como está congestionado por lá. Daqui a pouco aqui no Balanço tem reportagem sobre as obras intermináveis da Avenida Nilo Peçanha, na zona norte aqui da capital. Aliás, essa câmera está instalada na Homem Company, a loja que está me vestindo hoje. Um abraço a todo mundo que trabalha aí na Homem Company, na Nilo Peçanha, com as imagens ao vivo pra gente, mostrando a movimentação aí na Nilo Peçanha e também na região... Isso é brincadeira, hein? Pô, muito obrigado, Mau Mau. Mau Mau tá junto comigo. Não foi o Mau Mau? Ah, tá bom, tá bom. Foi o nosso diretor, o Felipão, que mostrou pra gente esse look pra lá de especial. Essa gravata aqui, posso contar o bastidor? A gravata é do Alexandre Gamon. A gravata é do Alexandre Gamon, que está em casa nos assistindo. E aí a gente acaba fazendo uma troca, porque eu não tenho tanta gravata assim como ele tem. Inclusive presenteei ele com um regalo pra lá de especial, porque às vezes a gente acaba usando a gravata do Gamon, que todas as manhãs dá bom dia para o senhor e para a senhora que acompanha a programação da Record TV. Meio-dia, 1 minuto. Vamos conferir como é que está a previsão do tempo com a Amanda Souza. Tudo bem, Amanda? Será que teremos frio nos próximos dias? Boa tarde a todos que nos acompanham através do Balanço Geral. A frente fria já se afastou da região sul do Brasil e dá lugar a uma massa de ar seco e de origem polar também, que vai derrubar as temperaturas ainda mais no decorrer dos próximos dias. A condição para esta terça-feira já é de tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Chove apenas em áreas do extremo norte e também aqui no litoral, por conta de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Mas uma chuva bem fraca, sem grandes acumulados, inclusive. Falando das temperaturas, que é o maior destaque desta semana, por conta do avanço da primeira massa de ar polar do ano, a temperatura máxima hoje já não passa dos 19 graus em Caxias do Sul, dos 24 em Rio Grande, dos 24 também em Santana do Livramento. E essa temperatura aqui vai cair ainda mais no decorrer dos próximos dias, até o finalzinho da semana, com a intensificação desse frio por conta da chegada de massa de ar polar. Agora, falando desta terça-feira em Erechim, chuva bem isolada, sem grandes acumulados, máxima de 21 graus. Em Gravataí também chove de forma fraca, máxima de 24 à tarde. Já em Uruguaiana, não tem previsão de chuva. O tempo firme predomina com a chegada da massa de ar mais seco, mas apesar do sol, ainda não esquenta muito. Máxima de apenas 24 graus na cidade. Em Porto Alegre, durante esta terça-feira, tempo firme com sol entre nuvens, máxima de apenas 23 graus. Amanhã, quarta-feira, volta a condição de chuva em toda a faixa leste do Rio Grande do Sul, porque teremos inclusive a passagem de mais uma frente fria de forma costeira, que vai provocar pouca chuva, apenas chuvas isoladas, sem grandes volumes. Mas atenção com temporais, principalmente com relação a ventos. Rajadas de até 80 km por hora podem ser registradas nesta quarta-feira por conta dessa frente fria, que vai provocar inclusive chuva na capital. A chuva não vai durar muito tempo, logo essa frente fria se afasta e aí sim a massa de ar seco e de ar polar é que vai avançar.
Durante a quinta-feira, tempo firme, com mínima de apenas 12 graus na capital, máxima de 21 à tarde. Mas é amanhã da sexta-feira que será a mais fria, ao que tudo indica. Mínima de apenas 10 graus à tarde, com predomínio de céu claro, ensolarado. A temperatura máxima vai chegar aos 23 graus. Falando do litoral gaúcho, a situação ainda é delicada. Alerta ainda para mar agitado, com ondas de 1,5 metro de altura e ventos hoje de 55 km por hora. E lembrando, amanhã, ventos de até 80 km por hora, então atenção principalmente com as atividades de pesca. É com você aí no estúdio. Valeu, obrigado. É hora de guardar a roupa de manga curta e começar a tirar os casacos, bater um sol aí no varal, tirar o mofo, para não dar rinite, para não dar nenhum tipo de alergia, porque ela já antecipou para a gente aí na previsão que vai chegar uma temperatura, uma onda de frio aqui no Rio Grande do Sul nos próximos dias, que vai reduzir as temperaturas e, claro, a gente vai atualizando tudo por aqui no Balanço. E o Rio Grande do Sul já registrou 8 mortes por dengue só este ano. Os 2 últimos óbitos foram registrados em Ijuí, lá no noroeste do estado. As vítimas são 2 idosas, de 86 e 99 anos. O Rio Grande do Sul já registrou 6.374 casos confirmados da doença desde o início deste ano. Desse total, 5.800 são autóctones, que é quando o contágio acontece dentro do estado. Já no ano passado, foram 66 óbitos e mais de 58 mil casos confirmados da doença. E o governo do estado emitiu um alerta esta semana, depois do aumento de casos de raiva herbívora na fronteira oeste do estado. Os focos foram registrados nos municípios de Maçambará, São Borja, Itacurubi e Itaqui, o que levou a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul a emitir o alerta sanitário. A pasta destaca a necessidade de vacinação e revacinação de bovinos, equinos e ovinos, já que são animais mais suscetíveis à doença, que é transmitida por morcegos que se alimentam de sangue. Neste ano, já foram registrados 16 casos no estado. A doença surgiu pela primeira vez em 2021 na fronteira oeste e vem progredindo. A secretaria reforça ainda aos criadores que alertem as autoridades sanitárias caso animais apresentem sintomas da doença, como afastamento do rebanho, dificuldades para mastigar e engolir, pupilas dilatadas, pelos eriçados, alta salivação e andar cambalhante. Bom, chegou o momento da gente conferir agora onde se vacinar contra a Covid-19 em Porto Alegre hoje, nesta terça-feira. Além das unidades de saúde específicas para cada faixa etária, é possível se imunizar também na unidade móvel de saúde que vai estar no bairro Floresta. Primeira, segunda, terceira e quarta dose estarão disponíveis em frente ao Centro Social Marista Irmão Antônio Bortolini, onde o ônibus para a vacinação vai estar estacionado das 9 da manhã até as 4 da tarde. Já a vacina bivalente, disponível em 33 unidades de saúde para pessoas com mais de 12 anos e que tenham alguma comorbidade ou aquele perfil considerado mais vulnerável à doença. Outras 13 unidades funcionam até às 9 horas da noite. Lá no site da Prefeitura é possível acessar e conferir os locais disponíveis. E ainda falando sobre vacina, para se vacinar contra a gripe e a poliomielite, basta se dirigir a qualquer uma das 123 unidades de saúde aqui de Porto Alegre. O público-alvo da vacina contra a gripe são aquelas pessoas com mais de 60 anos, os profissionais de saúde e indígenas. Já a proteção contra a polio é oferecida para todas as crianças menores de 5 anos que estejam com alguma das 5 doses recomendadas pelo Ministério da Saúde em atraso. Bom, e a chegada desse tempo um pouco mais frio faz aumentar a procura por atendimento médico por conta das doenças respiratórias. Com isso, as emergências dos hospitais e também os postos de saúde acabam ficando superlotados. Vamos acompanhar na reportagem. A possibilidade de geada nos próximos dias assusta quem tem problema respiratório. É nesse período em que há maior procura por atendimento nos postos de saúde e hospitais.
O frio não aumenta, né, a questão de vírus, adoecimento nesse sentido. Ele aumenta, principalmente aqui no sul, a gente fechar os ambientes, né, ficar mais dentro de ambiente fechado, e por isso a propagação mais rápida, né, e a virulência aumenta, a gente fala. São doenças respiratórias, e aí a gente entra, né, na influenza, alguns casos de Covid também, mas ela está muito semelhante. A gente imagina que até julho a gente vai encontrar aí esse aumento da procura, e depois, né, enfim, outras doenças, né, acabam surgindo, mas entendemos que está dentro, né, da média que a gente acompanha anualmente. O frio mais rigoroso ainda não chegou e as emergências de Porto Alegre já estão superlotadas. Aqui na UPA Cruzeiro do Sul, na zona sul da capital, o serviço opera com mais que o dobro da capacidade. E para reforçar o atendimento, o município pretende contratar temporariamente 150 profissionais da área da saúde durante o inverno. Mas enquanto a nova estação não chega, alguns cuidados são fundamentais para prevenir as crises respiratórias. Os períodos mais úmidos e frios trazem duas repercussões: aumento dos problemas alérgicos e dos problemas infecciosos. Então, se você já tem uma rinite, uma asma, uma bronquite, redobre seus cuidados. E esse é um período onde as infecções são mais frequentes: gripes, resfriados, próprias pneumonias. Então a pessoa tem que tomar esses cuidados, evitar contato com pessoas que já trazem sintomas de doença infecciosa para prevenir infecções mais severas. Manhã fria, tarde quente e noite novamente com baixas temperaturas. Com essas oscilações frequentes, típicas do outono, o ideal é sair de casa com agasalhos para o sobe e desce dos termômetros. O objetivo, impedir o choque térmico, mas nem sempre é possível evitar algum problema de saúde. Se os seus sintomas persistem por mais de 2 dias, 48 horas, está na hora de procurar atendimento médico. Pode não ser um simples resfriado, mas uma infecção que realmente demanda cuidados médicos, né? Outra questão é que se você tem extremos da faixa etária, crianças e idosos são mais suscetíveis às infecções e alergias desse período que nós estamos enfrentando. Os casos de pessoas que estão, né, com influenza ou com Covid, sempre tentar o isolamento, né? A gente fala que isso é uma questão que é avaliado entre o paciente e o profissional de saúde que está fazendo a avaliação. Tem alguns casos que as pessoas estão bem e conseguem trabalhar, mas tem que lembrar que é uma doença que contamina. Então, precisa, né, manter a questão do uso da máscara para evitar a contaminação de outras pessoas. E sempre, quando atingir alguma questão de sinais alertas, né, de agravamento da doença, procurar um serviço, né, de atendimento médico para conseguir ser tratado. Olha, eu quando acordo de manhã cedo, acordo sempre muito mal por conta dessa rinite, dessa mudança de temperatura. Como eu disse antes, de manhã cedo a gente sai de casa com um casaco. Aí ali pelas 9h30, 10 horas começa a esquentar, tira o casaco. Entra aqui no estúdio, tem ar-condicionado. Aí ficar um pouco mais frio, tem que colocar o casaco de novo. Não tem saúde que aguente toda essa situação e é importante tomar todos os cuidados. Nós falamos agora há pouco sobre todo o serviço de vacinação, principalmente contra a gripe, a vacina bivalente, influenza, tudo isso se faz necessário nesse começo, quase que começo de inverno, né? Estamos ainda no outono e aí as temperaturas baixam, tem dias que sobe um pouco e essa mudança brusca que faz com que a nossa saúde sinta todos esses reflexos. O pessoal está participando através do WhatsApp do Balanço, que vai pintar aí na sua tela na sequência. É o caso da Kátia Fernandes, do bairro Humaitá. Ela diz: boa tarde, Pinzon, foi só esfriar que já tô gripado. Já a Camila de Cachoeirinha disse: eu amo o frio, Pinzon. Olha, eu também gosto. Mas aquele frio intenso que a gente pega, durante mais de um ano trabalhei na madrugada, acordava às 2 horas da manhã para vir trabalhar. Então tinha que colocar muito casaco, porque Porto Alegre sabe ser frio durante o inverno, aí é um pouco complicado, né? Para quem está quentinho na cama, quem tem onde se abrigar,
show de bola. Agora, com esse friozão que a gente encara, o Renan de Osório está dizendo o seguinte: Pinzon, precisam liberar as vacinas da gripe para os motoristas de aplicativo, pois estão diretamente em contato com o público, que muitas vezes já entram espirrando no carro. Olha, concordo com o Renan, são trabalhadores do transporte coletivo que, assim como os taxistas, os cobradores e motoristas de ônibus, precisam entrar nessa jogada aí do início da vacinação. Tô contigo, Renan. Parabéns aí pela opinião. Tem razão, tem que lembrar desse grande contingente que atua, que trabalha, que transporta uma galera todos os dias aqui por Porto Alegre, região metropolitana também. O Carlos Moreira, de Alvorada, tô com muita rinite nesse início de inverno. Isolete Carazo, vamos usar álcool gel e se higienizar também, galera. O Michael Belmonte diz que odeia o frio, não gosta do frio. E a Nath e o Renan dizendo que gostam do frio. E por falar em tudo isso, agora há pouco nós postamos uma foto lá no nosso Instagram, @RecordTVRS Oficial. Tem muita gente perguntando notícias da Daiane da Letese. Para quem não acompanhou, ontem ela fez um pouco do balanço, mas ela está com uma gripe muito forte. E aí, por isso, ela que estava substituindo o Samuel Vettori nas férias, precisou ir ao departamento médico. Está tudo bem com ela. Provavelmente, acho que amanhã já está de volta, não vou garantir para vocês. Mas, enquanto isso, eu, Eduardo Pinzon, faço companhia para vocês aqui no Balanço Geral até às 13h30 da tarde. E quem faz companhia pra gente até às 13h30 da tarde também, vem pro Balanço Geral. Sou eu! Jéssica Weber, tudo bem? E aí, Pinzon? Beleza. Tudo bem? E com vocês aí de casa, tudo certo? Gente, daqui a pouco tem fofoca. Tá quente hoje, hein? Quente. Chega a tá pelando, Pinzon. Mais quente que cabo de frigideira. Isso aí, que é a própria frigideira, né? Olha, gente, daqui a pouco a gente vai fofocar muito sobre os famosos e vamos falar sobre a crise no casamento de um jogador muito famoso. Diz que a esposa dele começou a ostentar demais e ele não tá gostando nada do que ela anda fazendo. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? A próxima vítima agora. Essa é do meu tempo, do nosso tempo. Ô, Jéssica, vamos tratar também do assunto daquela cantora famosa que está em tratamento oncológico. Sim, a Preta Gil, e acabou né? se separando. A Preta Gil, pois é, também. Tem babado Olha por só, trás disso, né? Passando por esse baita, né, sufoco na vida, um tratamento contra o câncer e o marido fazendo festa por aí, né? Separaram, infelizmente. Imagina a barra que ela não tá passando. Vamos falar também sobre a Preta Gil e outros famosos daqui a pouco na Hora da Venenosa. O Venenoso tá me ouvindo? Sabe o que nós teremos hoje, Venenoso? Os vídeos mais bombados da internet! São bons, né? Ontem foi maravilhoso. Aquele do ventilador em casa, ontem à noite, Jéssica, mexendo no celular, eu dava risada sozinho. Tanto que eu dei uma gaitada aqui na hora do programa, porque o programa ontem foi pesado, muita notícia. Sim. E aí tu encerrou com chave de ouro o programa, com aquele gurizinho lá, indo cantar. A gente não ouve a nossa mãe, né? Eu botava o dedo lá. Minha mãe, inclusive, tá nos assistindo lá em 3 de maio, me mandou mensagem aqui. Como é que é o nome da tua mãe? Mônica. Dona Mônica, beijo! Aí ela falou, tu fazia igualzinho quando era criança, aqueles ventilador velho pra caramba, Jéssica, e dava lá, botava o dedo, né? Ai, criança não que aprende. bom que tu te divertiu, sinal de que o pessoal de casa também se divertiu e este é o nosso intuito, né? Encerrar a tarde ali mais leve. De alguma maneira, a intriga da oposição, que os vídeos não são engraçados, né? O povo gosta de pegar no meu pé, né? Inclusive, tu já percebeu, né, inclusive eu já... Ah, mas eu já tô acostumada. Ô, Pinzon, eu tenho um recado pra dar pro pessoal. Eu vou ali pegar uma aguinha, que eu tô falando demais hoje, depois daqui a pouco eu volto. Então, de novo, porque você vai ver agora o recado da Nacional G3. Olha aí. Eu sou Celso Russomano e você já me conhece pelo meu trabalho em defesa do consumidor há mais de 30 anos em todo o Brasil. A partir de agora, estou junto com o time da Nacional G3. Eu analisei com muito cuidado todo o procedimento da Nacional G3. E pode ter certeza, você está lidando com uma empresa séria, comprometida com o consumidor. A Nacional G3 é uma assessoria em planejamento financeiro capaz de entregar a você os melhores resultados, responsabilidade, confiança e segurança. Nacional G3, essa eu assino embaixo.
0800 888 3211. Viu só? A parcela do seu veículo atrasou, o cartão tá estourado. Calma, calma que a Nacional G3 resolve pra ti. Saia do sufoco e negocie as suas dívidas. Já siga a Nacional G3 nas redes sociais, tá? Porque planejamento financeiro é com a Nacional G3. 0800 888 3211. Liga agora que a Nacional G3 vai te ajudar. E aí, Pinzon, tomou uma aguinha? Não deu tempo. Não deu tempo, foi muito rápido o recado, Foi muito rápido, fui pegar a água ali, o Vagnão tava ali distraído, né, Vagnão? Vamos trabalhar um pouquinho? Não tem água mais. Não tem água? Ixi, faltou água, gente. Cada um tem que trazer a sua garrafinha. Cada um tem que trazer a sua, não tem? Ixi, tem que trazer a garrafinha. Pois é, faz parte, né? Meu Deus do céu. Ó, Pinzon, daqui a pouco eu volto então com as fofocas e com a diversão, né? Tamo junto, combinado. Até mais tarde. Até logo mais. Opa, desculpa. Não. Deixei no vácuo. Tchau, gente. Até mais tarde na hora da Venenosa. A Venenosa vai preparar as fofocas mais quentes para a gente acompanhar logo mais aqui na tela do Balanço. E por aqui nós vamos em frente com mais notícias, porque quem circula pela Avenida Nilo Peçanha, que nós mostramos agora há pouco aqui no programa, na zona norte da capital, tem que ter muita paciência. As obras de troca do asfalto, elas causam transtornos no trânsito lá da região. E a situação, infelizmente, deve continuar assim pelos próximos 3 meses. Balança a reportagem. Quem mora ou trabalha no entorno da Nilo Peçanha já convive há tempos com o vai e vem das máquinas. Entre 2021 e 2022, o DEMAI realizou obras de macrodrenagem na avenida. Depois disso, foi necessário a troca do asfalto da região. A prefeitura também está instalando placas de concreto mais resistentes para veículos pesados nas paradas de ônibus. De acordo com a prefeitura, essa primeira etapa deve ser concluída no próximo mês. Já a obra de recolocação do asfalto deve ficar pronta em julho deste ano. Porque o concreto ele tem uma característica que precisa, após concluir a execução da placa, ter 30 dias de cura. Então, nós estamos nesse período agora curando o concreto das 7 paradas de ônibus. Em breve, nós vamos começar a fazer a repavimentação do entorno das paradas, tá? E estamos programados para essa semana que vem a gente fazer os reparos profundos. E mais outros lugares que a gente tem que escavar para recuperar a base do pavimento. Mas é um serviço mais rápido, a gente abre, recupera e fecha. As obras da prefeitura deixam o trânsito parcialmente bloqueado, o que tem impacto no movimento na loja do Bertrand. É difícil quantificar, mas tu podes colocar aí um número de 1/4 a 1/3 a menos no movimento. As pessoas, vamos lá naquela loja da Nilo Peçanha, mas tem aquela obra, o trânsito está difícil, vamos num outro lugar. Nós estamos colocando os nossos agentes ao longo da obra, né, nos diferentes pontos da obra ali, em especial naqueles pontos que tem condição de fazer uma liberação desse gargalo, né? Então a gente em alguns momentos ali no meio da obra, eventualmente, as pessoas muitas vezes, mas não tem um agente de fiscalização aqui. Mas dependendo do trecho que ele está no meio da obra, não há a atividade a ser feita ali. Nós precisamos estar nos extremos da obra, em especial aonde afunila, mas principalmente aonde libera, né? Para que a gente consiga, eventualmente, através de gestos manuais, promover a liberação, promover um aumento do tempo de verde nos semáforos ali daquela região. Não sei se há 1 ou 2 anos aí passando aqui e é sempre essa obra, fazem, desfazem, desmancham a parte já feita. Realmente está na hora de melhorar. A EPTC orienta que os motoristas evitem a Avenida Nilo Peçanha. Nós temos ali vias alternativas como a Anita Garibaldi, a Plínio Brasil Milano, que permitem um deslocamento até aquela ponta, a parte de baixo da Nilo Peçanha, que é onde já não tem mais obra, através de algumas conexões ali, né, com transversais. Bom, o pessoal está acompanhando todas essas obras que estão acontecendo aí na Nilo Peçanha, tem muita gente reclamando. O entrevistado disse ali, quem tem loja, quem tem comércio, ali é um local que tem muitos salões de beleza, lojas de roupa, lojas antigas que há muito tempo estão ali e também o caminho para um dos principais shoppings, um dos mais antigos aqui da capital, que levam aí os clientes até esses locais. Essas obras estão se estendendo, mas a prefeitura garantiu esse prazo aí de mais 3 meses para conseguir dar conta de terminar todo o recapeamento, fazer a substituição das redes de água e esgoto que passam embaixo do asfalto, para depois não ser aquela novela, né? Abriu, trocou, colocou, tá tudo limpo, bonitinho,
tem que abrir de novo por conta de uma tubulação de água ou esgoto, uma adutora que acaba se rompendo. Tomara que nada disso aconteça e já a população que circula por esse local, um bairro até de classe média alta aqui da capital, onde vivem muitas pessoas e que circulam várias linhas de ônibus também pela Nilo Peçanha e que é afetada por toda essa obra já há algum tempo. Bom, vamos em frente. Pode balançar a vinheta? Na tela.